quando a gente escreve uma linha de código, tipo, int soma igual a zero. Parece simples, né? Quase mágica. Mas por trás dessa simplicidade tem uma jornada bem complexa, na verdade. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos desvendar o segredo de como um programa, uma simples ideia, ganha vida dentro da memória do computador, até virar algo que o processador consegue de fato entender e executar. Então, para guiar a gente nessa exploração, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa com o mapa da memória, depois disseca a anatomia de um processo, aí a gente entende os tipos de alocação, segue a jornada de um endereço do começo ao fim e, para fechar, fala um pouco sobre a segurança em jogo. Vamos lá? Ok, começando pelo mapa da memória, que é basicamente o universo particular de cada processo. Se tem uma palavra que define tudo aqui, essa palavra é isolamento. É o seguinte, o sistema operacional funciona como um grande planejador urbano. Ele entrega para cada programa um terreno particular, um lote só dele, e garante que a construção de um vizinho não invada o terreno do outro. Ordem no condomínio, basicamente. E isso já levanta uma pergunta bem importante, né? Pensa só, tem centenas, às vezes milhares, de programas, de processos, rodando ao mesmo tempo no computador. Como é que o sistema operacional consegue evitar que um invada o espaço do outro e vire uma bagunça completa? A resposta para isso é uma das abstrações mais geniais da computação. E essa abstração se chama espaço de endereçamento virtual. Funciona assim. Imagina a nossa empresa fictícia, a Angel Corp. Para cada novo projeto, ela distribui um lote de terra, um terreno, que é sempre idêntico. Cada projeto, ou seja, cada processo, recebe esse mapa padrão e acha que tem toda a memória do mundo só para ele. Ele nem sabe que tem vizinhos. É uma ilusão perfeita que garante que o que um processo faz no seu terreno não afeta em nada os outros. E, claro, uma parte desse terreno é para a construção do projeto em si, e um pedacinho é reservado para a administração da Angel Corp, que seria o kernel do sistema. Beleza. Agora que cada processo tem seu terreno, como ele é organizado por dentro? Assim como uma cidade tem suas leis de zoneamento, aqui é área residencial, ali é comercial, a memória de um processo também tem suas próprias seções, todas muito bem definidas. A primeira zona é a seção text. No nosso terreno da Indiocorp, essa seção seria a planta baixa do projeto, o manual de instruções. É aqui que fica o código compilado, as instruções que o processador vai seguir. E olha que interessante, é um documento final, ou seja, é só para leitura e execução. Ninguém pode chegar e rabiscar a planta no meio da obra. Aí, a gente chega nos armazéns, as seções Data e BSS. Pensa assim, a seção Data é o armazém com as caixas que já chegaram cheias e etiquetadas. São as variáveis que já começam com um valor definido. Já a BSS é o espaço reservado para as caixas que chegaram vazias, que vão ser preenchidas depois. E por que separar? Para manter o arquivo executável, que é tipo a nota fiscal da entrega, o mais leve possível. Não faz sentido listar o conteúdo de caixas vazias, certo? E agora, a seção HIP. Essa é a área de construção de verdade, o canteiro de obras do nosso terreno. É aqui que a mágica da alocação dinâmica acontece. Se o programa precisa de mais material, mais espaço no meio da execução, sei lá, para criar um objeto novo, ele simplesmente pede usando um comando como malloc e o HIP cresce para dar conta do recado. É totalmente flexível. E por último, mas não menos importante, a gente tem a stack, a famosa pilha. A melhor analogia para ela é uma bancada de trabalho. Pensa assim. Toda vez que uma função é chamada para fazer uma tarefa, o sistema monta um espacinho nessa bancada com todas as ferramentas e anotações necessárias, que são as variáveis locais. Terminou a tarefa? A bancada é limpa, tudo some e o espaço fica livre para o próximo. Tudo automático. E aqui tem um detalhe de design que é simplesmente genial. O heap e a stack não ficam um do lado do outro. Eles são colocados em pontas opostas da área de memória livre e crescem um na direção do outro. Qual a sacada? Isso maximiza o espaço disponível. Desse jeito, tanto o nosso canteiro de obras, o HIP, quanto a nossa bancada de trabalho, a stack, podem crescer o máximo que precisarem sem dar de cara um com o outro. É muito esperto. E olha, isso não é só papo teórico não, isso acontece de verdade. Em sistemas como Linux, existe uma ferramenta chamada PMAP, que deixa a gente espiar exatamente como a memória de um programa está organizada. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, de um Hello World bem simples. Tá tudo lá. A seção text, a data, a BSS, o HIP e a stack. Cada uma no seu lugar com seu endereço e suas permissões. É um mapa do terreno na vida real. Bom, agora que a gente já conhece as zonas do nosso terreno, a pergunta é:
Como é que as variáveis, ou seja, os materiais e as ferramentas da nossa construção, são distribuídas por essas zonas? Basicamente, existem 3 jeitos de alocar memória. O primeiro tipo é a alocação estática. Pensa nela como as estruturas fixas do nosso terreno da Angiocorp. Sabe, o poste de luz, a caixa d'água, coisas que já vêm na planta e são instaladas para ficar. Essas são as variáveis globais, por exemplo. O espaço para elas já está garantido nos armazéns, na data ou na BS desde o começo, e elas ficam lá até o programa terminar. Depois vem a alocação automática, que é a especialidade da stack. O exemplo clássico é uma função recursiva, tipo o cálculo de fatorial. Para calcular o fatorial de 4, a gente chama a função, ela precisa do fatorial de 3, então chama a si mesma e de novo para o 2 e para o 1. É como se a gente fosse empilhando uma tarefa em cima da outra na nossa bancada de trabalho. Quando a última tarefa termina, ela é retirada da pilha. Aí a penúltima termina, sai também, e a pilha vai se desmontando, se limpando sozinha até não sobrar nada. É um sistema super elegante que se gerencia sozinho. E por último, a alocação dinâmica, que rola lá no RIP, o nosso canteiro de obras. Aqui a coisa é diferente, é manual. O programa tem que ir lá e pedir explicitamente por um pedaço de memória usando o malloc. O sistema entrega, o programa usa, e aí vem a parte crucial. Quando não precisa mais, o programa tem a responsabilidade de devolver esse pedaço com free. Se esquecer, já viu. É o famoso vazamento de memória. Certo, mas e aquela nossa variável soma do começo? Como é que um nome que a gente digita no código se transforma num endereço de verdade, um número que a CPU consegue entender? Não é mágica, é um processo de tradução bem sofisticado. Essa tradução é uma verdadeira jornada, com várias etapas. Começa com um agente, escrevendo o nome simbólico, tipo o soma. O compilador pega esse nome e transforma num endereço relativo, dentro de um arquivo. Depois o linker entra em ação, juntando todos os pedaços de código e bibliotecas, e define um endereço final dentro do executável. Quando a gente roda o programa, o loader o coloca na memória. E a etapa final, que acontece o tempo todo a cada acesso, é o hardware, a unidade de gerenciamento de memória, a MMU, traduzindo o endereço virtual do nosso mapa para o endereço físico real na memória RAM. É um trabalho de equipe incrível. E todo esse sistema de isolamento, esses terrenos particulares, isso não é só para manter as coisas organizadas, não. É uma peça fundamental, absolutamente crítica para a segurança dos computadores de hoje em dia. Para pensar no perigo. E se o invasor soubesse o endereço exato de cada função, de cada variável importante dentro de um programa? Seria como entregar a planta detalhada do nosso terreno da Angiocorp para um ladrão. Ele saberia exatamente onde atacar para, por exemplo, explorar uma falha e injetar um código malicioso. É exatamente para evitar isso que existe uma técnica de defesa chamada ASLR. O nome é comprido, Randomização do Layout do Espaço de Endereçamento. A ideia é simples. Em vez do nosso terreno ter sempre as mesmas coordenadas, o ASLR embaralha tudo a cada vez que o programa roda. A stack, o heap, as bibliotecas, tudo muda de lugar. É como dar um mapa embaralhado para o invasor. Ele até pode tentar atacar, mas vai ser um tiro no escuro. E não pensem que isso é só um risco teórico. Os riscos são muito reais. Em 2018, o mundo descobriu a falha Meltdown. Basicamente, ela derrubava o muro principal que protege o terreno do kernel, a administração da Angiocorp. Um programa qualquer, rodando sem privilégio nenhum, conseguia ler dados secretos do coração do sistema operacional. Foi um abalo sísmico na segurança da computação. A solução para isso teve que ser drástica, e foi a KPTI, ou isolamento da tabela de páginas do kernel. O que isso faz? Basicamente constrói um muro ainda mais alto e grosso entre o mapa do kernel e o mapa de cada processo. A separação ficou quase total. Isso só mostra, mais uma vez, o quanto esse princípio do isolamento é a base de tudo. E tudo isso nos deixa com uma última questão que é bem intrigante. Se cada processo vive na sua própria bolha, no seu terreno completamente isolado, como é que eles conseguem conversar entre si? Pensa bem, como um navegador consegue falar com um servidor? Essa comunicação entre processos, essa colaboração segura? Bom, essa já é uma outra história, e uma história fascinante. Fica aí a provocação.